Saudação, meus irmãos. É com grande satisfação que estamos aqui nesta noite, segunda-feira, atendendo ao convite da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Convido a todos que estão aqui assistindo essa exposição para que separem as águas, para que, ao final, recebam as irradiações dos benfeitores espirituais da Falange Franciscana. Então, antes de iniciarmos o tema de hoje, unamos nossos pensamentos na prece de abertura. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, mesmo virtualmente, para juntos aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho e desta maravilhosa doutrina que tanto nos esclarece e consola. Pedimos a assistência e proteção dos benfeitores espirituais, inclusive aos nossos familiares, aos nossos amigos encarnados e desencarnados que estão assistindo esta exposição. Que todos nós possamos absorver e praticar um pouco dos ensinamentos que foram apresentados hoje. Assim, com a permissão dos benfeitores desta casa espírita, iniciamos a exposição. O tema hoje é Injúrias e Violências, que consta nos itens 1 a 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo fala de uma das bem-aventuranças de Jesus, quando disse: "Bem-aventurados os brandos e pacíficos". Esta frase, ela faz parte do texto do evangelista Mateus, os capítulos 5 a 7 do seu Evangelho, retratando um dos mais belos textos religiosos, o Sermão da Montanha de Jesus. O sermão é um resumo dos ensinamentos do Mestre, com belas lições de conduta e moral. São os princípios que orientam a verdadeira vida cristã, que conduz o homem ao dito reino de Deus. Ou seja, a felicidade relativa dos mundos superiores. Diz o texto evangélico que Jesus proferiu esta mensagem depois de ter passado a noite em oração com Deus. Ao concluir o sermão, as multidões se maravilharam porque ensinava com autoridade, pois Jesus era seu maior exemplo, e não como os escribas e fariseus da época, os doutores das leis hebraicas, que eram os primeiros a burlar as leis que tanto conheciam. Não nos parece que hoje acontece a mesma coisa? Não é igualzinho que está acontecendo hoje? Então vamos ao que diz o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 a 3, retirados dos textos de Mateus. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo juízo. Aquele que disser a seu irmão raca, será condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco, será condenado ao fogo do inferno. A explicação de Kardec sobre esta passagem está nos itens 4 e 5 deste capítulo. Então, o que diz Kardec? Jesus faz da brandura, da moderação, da mansidão, afabilidade e da paciência uma lei. Ele condena a violência, a cólera e toda expressão descortês que alguém possa usar contra seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça.
Jesus também ameaça com o fogo do inferno, e ele usava essas expressões, né, que prendiam a atenção das pessoas daquela época. Aquele que disser a seu irmão, és louco. Mas o que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E continua Kardec explicando, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. É um golpe na benevolência e fraternidade. Mantém o ódio e a animosidade. Só um parênteses, todos nós já ouvimos dizer que a palavra tem força. E isto é comprovado cientificamente, não só nas religiões. Inclusive, vários livros a respeito do uso da palavra, da força do pensamento também, vendem milhões aí. Principalmente aquelas pessoas que desejam superar doenças, desejam riquezas, mostrando que a palavra tem muita força. Bom, depois da humildade a Deus, a caridade ao próximo é a lei primeira de todo cristão. Kardec continua. O que Jesus queria dizer com as palavras bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, teria recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e prometidos do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não liguemos aos bens materiais mais importância do que os bens espirituais. E o que são esses bens espirituais? Os conhecimentos adquiridos, as aquisições morais e a sabedoria resultante do uso deste conhecimento e da moral. Kardec continua. Por aquelas palavras, Jesus quis dizer que até então os bens da terra são tomados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a este falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita e serão chamados filhos de Deus, quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixando de lado o egoísmo. Assim os fracos e pacíficos já não serão explorados, nem esmagados pelos fortes e violentos. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Agora, vamos à prática. É fácil ser brando e pacífico? É claro que nem sempre conseguimos isto. A teoria é simples, o difícil é o exercício no dia a dia. Muitas vezes nos revoltamos quando recebemos um familiar problemático, um filho ou irmão, um cunhado, às vezes um vizinho, um motorista que nos cruza à frente, um chefe ou colega de trabalho que só nos traz problemas. E na revolta nós não percebemos que essas pessoas que achamos ser um problema vieram ter conosco para que tirássemos lições deste convívio. Assim, também são os casais. São instrumentos do Criador para o nosso aprendizado, nossa evolução. Muitas vezes essas provas vêm de expiações que causamos a outros seres, por não termos seguido as leis naturais nesta ou em vidas passadas. Temos de lembrar que o nosso espírito é imortal e nenhum de nós é santo e nem está aqui de férias. E é claro que tem ocasiões que
podem ser também uma missão que pedimos antes de encarnar, para a evolução nossa e dos seres que nos foram confiados. Como podemos praticar essas duas virtudes? Desculpe. Entre tantas filosofias de vida inspiradoras, escolhi o exemplo do Ubuntu, um conceito sul-africano traduzido como humanidade com os outros, ou sou o que sou pelo que todos nós somos. O nativo africano, ele pensa o universo como um todo orgânico que tende à harmonia, no qual cada indivíduo existe como aspecto do todo universal. Todos nós, seres humanos, formamos uma parte inseparável do tecido espiritual que dá vida à humanidade. Ubuntu também diz que somos todos iguais e que a nossa atitude gera no outro um efeito. Se pudermos ser mais brandos, mais pacíficos, por uma questão de vibração amorosa, geraremos nas pessoas ao nosso redor efeitos semelhantes. E é bem isso que diz o Espiritismo, é bem nessa mesma linha. E na prática nós não precisamos de grandes sacrifícios. Nós podemos começar com pequenos gestos, como sermos mais gentis no trânsito, desenvolver em nossos filhos o respeito à autoridade e à conversa, em vez da revolta e da briga, varrermos a calçada não só a nossa, mas as dos vizinhos também, dizer palavras de paz para aquele que está irritado, desculpando e perdoando mais, principalmente aqueles familiares que vivem nos testando a paciência, oferecer um sorriso e uns minutos de conversa para o morador de rua que a maioria ignora. No caso da pandemia, seguir o que as autoridades sanitárias e os médicos recomendam, o distanciamento social, usar a proteção facial, evitar aglomerações, lavar bem as mãos, porque estaremos cuidando da nossa saúde e das dos outros, respeitando a vida de cada um. Com esses pequenos exercícios, nós vamos cultivando a paciência, a bondade, a indulgência. E com esta prática vamos cultivar diariamente os bons pensamentos. Nos tornamos mais brandos, mais pacíficos, principalmente em nosso ser interior, acalmando os nossos sentimentos. E se juntarmos a gratidão pelas inúmeras coisas belas que Deus tem colocado ao nosso redor, poderemos transmitir aos outros esta brandura a ponto de poder pacificar conflitos entre nossos familiares, amigos e colegas, dando a nossa influência positiva para a melhora da sociedade e do mundo. E como dizia Gandhi, seja você a mudança que desejas ver no mundo. O filósofo grego Platão, 400 anos antes de Cristo, ele idealizou uma sociedade perfeita em que imperava a harmonia e a fraternidade. Nela só haveria pessoas dóceis e capazes de compreender todas as renúncias que a razão lhes imporia, mesmo que fossem muito duras. Ali, nessa sociedade idealizada por Platão, o egoísmo estaria superado e as paixões controladas. Os interesses pessoais não se sobreporiam aos do restante da sociedade. É uma utopia, é claro, como aquela música do John Lennon, Imagine, que na sua estrofe final dizia: imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Torço para que um dia
você se junte a nós, e o mundo viverá como um só. Linda mensagem, né? E desde Platão, passando pela mensagem de amor de Jesus há 2000 anos, ao esclarecimento da mensagem cristã pelo Espiritismo há pouco mais de 160 anos, tem sido bem longa e muito vagarosa a nossa jornada evolutiva, espiritualmente e moralmente falando. A humanidade muito evoluiu cientificamente. Grandes tecnologias foram descobertas, mas a questão espiritual, moral, pouquíssimo evoluiu, muito pouco. E para darmos um salto quântico de qualidade de vida, de pensamentos, e fazer a Terra passar de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, é importante eliminar nossos maiores obstáculos morais: a vaidade, o egoísmo e o orgulho. Para isso, seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e a tarefa de todo aquele que deseje evoluir, eliminando estas chagas que estão dentro de nós. Não é fácil, mas persistindo e tendo os exemplos dos grandes mestres da humanidade pela frente, nós podemos superar essas provas. Vou ler um texto do site Momento Espírita que também tem muito a calhar com o tema de hoje. Há dentro de cada ser um universo próprio construindo ao longo de várias vivências. Nada que vive e pulsa em nossa mente e coração foi dado gratuitamente ou se desenvolveu por acaso. Toda a nossa capacidade intelectual é fruto de esforço, dedicação e empenho. Se há entre nós aqueles mais ou menos dotados intelectualmente, se uns têm maiores capacidades que outros, é porque nossos caminhos foram diferentes. Nas emoções ocorre o mesmo. Alguns têm tolerância, outros são menos compreensivos. Há os mais amorosos, outros mais frios e racionais. Alguns trazem a vingança no coração, outros já superaram e conseguem viver o perdão. Todas estas peculiaridades são naturais, pois estagiamos em diferentes momentos na busca da perfeição. Cada um de nós escreveu sua própria história, da qual hoje se torna herdeiro, vítima das próprias dificuldades criadas ou beneficiário das virtudes que desenvolveu. Todas as pessoas que cruzam nosso caminho estão em algum momento de sua história estagiando na Terra para progredir, conquistar novos e nobres valores. Alguns mais amadurecidos encaram a vida como oportunidade de trabalho e conquistas. Outros necessitam que a dor lhes desperte para perceberem a nobreza que a vida oferece. Muitos optam por caminhos infelizes construindo um amanhã doloroso e inevitável. Mas estamos todos caminhando no objetivo de um dia sermos espíritos perfeitos. Aqueles que hoje criam empecilhos, dificuldades que compartilhamos a existência, também se encontram no mesmo processo. Essas pessoas, problemas pesadas e difíceis de convivermos, também terão seu momento de despertar. Assim, não desejemos o mal nem aumentemos a carga daqueles que carregam dramas intensos em sua intimidade, que exteriorizam azedume, queixas e raivas. Busquemos compreender e perceber em cada situação a oportunidade de desenvolvermos a paciência e a tolerância que tanto carecemos. O conselho de Jesus,
referindo-se aos que nos exigem muito, é sempre dar o dobro, fazendo de nosso coração fonte de generosidade frente às angústias que eles externam. Pensemos que sempre haverá alguém sendo exigido em sua paciência e equilíbrio para tolerar e compreender as nossas dificuldades que carregamos na intimidade do nosso coração. E demonstramos por atitudes que muitas vezes condenamos nos outros. Pensemos nisto. Então, meus irmãos, vamos à prece final, pedindo que todos respirem fundo e pausadamente e vamos procurar sentir as vibrações amorosas de força e esperança, unindo nossos pensamentos na imagem do Mestre, Jesus, e assim, inicialmente, agradecer. Primeiro, pela nossa vida como espírito, a Deus, nosso Criador. Depois, pelos nossos pais que permitiram a atual encarnação. Pelas nossas famílias, que são ao mesmo tempo merecimento e prova. Agradecer pela natureza que nos proporciona os meios de sustento do corpo e nos mostra tantas belezas e mistérios por desvendar. Pelos nossos espíritos protetores, que nos dão sustentação moral e espiritual, principalmente nas horas difíceis. Por último, a todos esses mestres que passaram pela Terra nos mostrando o caminho da felicidade através da sabedoria e do amor. Pedimos aos benfeitores espirituais da falange franciscana que irradiem as energias salutares e harmonizadoras a todos aqui presentes e seus familiares. Que as águas expostas sejam magnetizadas com os bálsamos vitalizadores que tanto necessitamos. Pedimos muita força e fé a todos os profissionais de saúde que dedicam sua vida pela vida dos seus semelhantes, principalmente nesta hora onde há muito sofrimento no mundo. Pedimos que os governantes, em todos os níveis, recebam da espiritualidade o esclarecimento de suas responsabilidades perante a sociedade e que tenham coragem para enfrentar os principais inimigos da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Que as falanges dos bons espíritos guiados por Jesus e por todos os grandes mestres da humanidade façam que a fraternidade e a solidariedade sejam as bandeiras dos povos desta terra. Que assim seja. Agradeço pela paciência a todos que aqui assistiram, que tenham um bom final de noite, que o Senhor da vida nos fortaleça e ilumine nossa consciência. Meus amigos, meus irmãos, até o próximo encontro. Que assim seja.